Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 15 de janeiro de 2023, o segundo domingo após a Epifania, ou também o terceiro domingo após o Natal. E o título para hoje é uma das funções, ou talvez duas das funções, do Espírito Santo é o reconhecimento e seguimento de Jesus. Uma das funções do Espírito Santo, Espírito de Deus, Javé, libertador de Jesus Cristo, uma das funções do Espírito Santo é o reconhecimento e seguimento de Jesus Cristo. Eu acho que é uma função só, porque o reconhecimento, se você reconhece esse Jesus Cristo, é difícil não segui-lo. Jesus Cristo é uma realidade espiritual bem carnal. Eu não acredito que exista coisas só espirituais. Elas têm ao mesmo tempo ação carnal. Porque espírito e espiritual não são coisas fora da realidade. Não são coisas lá de um mundo sem vínculo com as funções, com o material. Não. E nem mesmo Espírito Santo, Espírito de Jesus, é um fantasma de Jesus que está flutuando por aí e de repente entra uma pessoa, em outra não entra. Não é fantasma. E o Espírito que fala na Bíblia não é um fantasma, uma coisa flutuante por aí. Tem gente que acha que religião fala sobre isso, mas ela não fala sobre isso, ela fala sobre a realidade. Não só a religião cristã, como as outras. Tá? A gente só tem que estudar um pouco de ciências da religião e de observar as religiões, todas, como todas são ligadas ao mundo material. Não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma coisa que surge depois da morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo já está presente na criação do mundo. É Ele quem cria o mundo. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo são uma coisa só. Não pense com sua cabecinha pequenininha, com a sua visualização de história linear e retilínea, porque não é assim que funcionam as coisas. Isso é uma cabeça que, claro, é difícil de superar, porque na nossa vida é assim, retilíneo, né? Parece retilíneo. Mas é assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a mesma coisa se manifestando na história. Um dia vamos falar mais aprofundadamente sobre o Espírito Santo, porque é um assunto bonito e grande. Então o Espírito Santo esteve presente na criação do mundo, na criação do povo de Israel, na fuga do Egito ou na libertação dos escravos do Egito,
nos profetas, em Jesus Cristo, na igreja e na vinda do reino de Deus. E uma de suas funções é o reconhecimento e seguimento de Jesus. Vamos aos textos. O primeiro versículo vem de Isaías 49, 3. Vocês repararam quantas leituras dos profetas nós já fizemos desde o Natal? É porque Jesus pertence à linha profética. A linha dos profetas. Tem que ler os profetas para entender Jesus Cristo e a obra desse trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são um único Deus. Deus Javé, libertador, revelado em Jesus Cristo, e reconhecido e seguido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age nos três e os três agem no Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo é o reconhecimento e seguimento de Jesus. Primeiro versículo, então, ou o versículo do culto, porque hoje é dia de culto, o versículo tema do culto é, de Isaías 49, 3, o Senhor me disse, Israel, lá está no Antigo Testamento, o Isaías escreve no Antigo Testamento, Israel, podemos hoje dizer, o povo de Deus, você é meu servo, e por meio de você serei glorificado. Eu serei reconhecido no mundo. Essa é uma das funções da igreja. Será que a igreja está fazendo isso direitinho? E a leitura bíblica para a pregação no culto ou na missa deste segundo domingo depois da Epifania é de João capítulo 1, versículos 29 a 42. É bem no início do Evangelho de João. E já vai falar uma coisa que depois, lá no meio do Evangelho de João, é que vai falar claramente sobre isso, sobre esse momento. Mas no início já fala. Fala aqui sobre o chamamento de 2 discípulos, inclusive de Pedro. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu já me referia antes, quando dizia, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Eu vim anunciando a vinda dele e seu propósito, seu reino. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido. Uma das funções, o reconhecimento, né? Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um negócio assim.
Ele aparece em forma de pomba. Isso é uma maneira de dizer sobre a revelação. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, Javé libertador. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo os 2 discípulos, Jesus viu que os seguiam e perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, mestre, onde é que tu estás hospedado? Eles queriam ir até lá, aprender com ele. Rabi, mestre. Respondeu ele: venham e vejam. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, ou aquela noite. Na verdade, 4 horas está perto de escurecer já. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro, aí o André encontrou seu irmão. O primeiro que ele encontrou foi seu irmão, Pedro. Ele disse: achamos o Messias. Achamos o Messias, isto é, o Cristo, o enviado de Deus. E levou Pedro até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é o Simão, filho de João, irmão do André, então. Eu vou te chamar de Cefas, que significa Pedro, porque o nome dele era Simão, né? Jesus o chama de Pedro. E vai dizer depois: tu vais ser a pedra. Eu vou te dar, tu vais ser um aglutinador, a pedra sobre a qual eu construo minha igreja. Por isso a Igreja Católica tem o papado, né? Isso, sabe, o que os seres humanos constroem, às vezes, é muito imperfeito. É pecador, porque o ser humano é pecador. Mas a ideia era construir essa igreja. Por isso, lá no primeiro versículo, o Isaías diz: Israel, você é minha pedra, você é meu servo, para eu ser reconhecido no mundo, glorificado e seguido. Você reconhece esse Jesus, esse Filho de Deus, Cordeiro de Deus? Você lê os evangelhos e os profetas para reconhecer Jesus, e o Espírito Santo, através de sua palavra e através da observação da realidade, você reconhece onde Jesus se revela para poder seguir esse Jesus. Como os 2 discípulos: onde é que tu estás hospedado? Queremos ir até lá, aprender contigo, agir contigo. Não é difícil e muda a vida. Um beijo, um bom dia.